Fala, meus amigos e amigas são paulinos, uma ótima quarta-feira para vocês. Estamos aqui trazendo mais um vídeo no canal com as últimas informações do Tricolor, que venceu o Tadieres pelo placar de 2-1 e garantiu a segunda colocação geral na fase de grupos da Libertadores. Ou seja, nos mata-matas, pode decidir todos os jogos no Morumbis, exceto um confronto contra o Palmeiras. Se inscreva no canal, deixa seu like, seu comentário e vamos aí para o vídeo com as informações. Bom, então falando de jogo e de boas memórias, primeiro, o clima é bem diferente na Libertadores, pelo menos pro São Paulino, né? Já estava classificado, tudo indica que isso vai ser confirmado, né? Com a segunda melhor campanha da competição e ainda lembrando do que aconteceu nas outras edições em que foi finalista / campeão. Então as memórias são boas. Finalista em uma, exatamente. Campeão em outra. Uhum. Sim, assim, sob o ponto de vista, até sobre, tá cheio de desfalque. Vamos falar do jogo primeiro, né? Isso, do jogo. Cheio de desfalques, certo? Cheio de desfalques. Mas uma coisa boa, de novo, no São Paulo, é a base. E ontem entrou o Henrique. Henrique entrou só como Henrique ontem, mas a gente conhece ele como Henrique do Carmo, que é um outro menino de 18 anos que entra super bem. São 4 jogadores dessa base do São Paulo, de 18 anos, sendo utilizados pelo Zubeldia. Então, nesse momento de crise, eu ia fazer aquela comparação lá atrás, quando a gente estava falando de começo de trabalho do Dorival. Naquele momento de maior pressão do Zubeldia, que ele não tinha o quarteto mágico, que o time não estava rendendo, ele, não sei se obrigado ou que ele finalmente entendeu que precisaria, né, olhou de outra forma para a base, as coisas começaram a andar. O primeiro ponto é esse. O segundo ponto é como o Luciano é decisivo, né? Porque ele não começa jogando... Embora seja reserva sempre, né? Então, isso é um outro ponto, né? Porque ele tem sido titular em algumas partidas, entra no segundo tempo e resolve. Por exemplo, na classificação contra o Náutico, na Copa do Brasil, ele foi essencial. Então, até nessa situação do Oscar e Lucas, que a gente sabe que vai ser uma tônica do ano todo, né? Tomara que eles consigam ter sequência, mas a gente sabe que a realidade não é essa, que eles vão precisar descansar, como vários outros jogadores que têm aí um cuidado maior nessa questão de minutagem. Então, fora as lesões, né, que estão atrapalhando bastante, principalmente o Lucas Moura, que ele tem encontrado soluções na base. E o Luciano pedindo passagem mais uma vez. É impressionante como ele não se abala, mesmo nos momentos mais difíceis, ele está lá sempre à disposição, Vibrante. E entra vibrante. Ontem, ele manteve a calma. Isso me chamou a atenção também nos momentos mais tensos da partida. Era ele que estava tentando tirar os outros jogadores da confusão. Então, um líder. Vários elogios aí para o Luciano nesses últimos jogos pelo São Paulo. O São Paulo vinha da derrota para o Mirassol por 2-0. E aí o São Paulino já até esqueceu. Deixa para lá, porque a gente está classificado na Libertadores. Estamos com uma boa campanha na Libertadores, além da classificação. E o São Paulo pode terminar como a segunda melhor classificação, com esses 14 pontos. Né? O Palmeiras está com 15, mas a gente acredita que vai terminar com a pontuação máxima, tem tudo para terminar com a pontuação máxima jogando em casa, mas o São Paulo está na briga para ficar entre as melhores classificações. Depois a gente fala do resto, né? Primeiro a gente fala do jogo. Só sobre o Luciano sempre para mim foi um jogador assim, de muita relevância, um jogador que joga no limite ali, sabe aquele limite da provocação, que se passa um pouquinho, vira um negócio malandro, feio. Né? Ele sabe fazer. Mas assim, ele consegue levar ali até o dentro do aceitável, desestabilizar psicologicamente zagueiro. Passo do ponto um pouquinho ali, mas assim, é porque ele joga muito pilhado, com muita disposição. É um jogador que gosta do São Paulo, se entrega mesmo, então vale a pena... ter sempre ele no elenco ali. Você tem que dar um jeito de estimular, pode não quer colocar ele como titular, mas mantê-lo estimulado, porque a hora que ele entra, ele dá o resultado mesmo. E a base do São Paulo, que a Joana falou, o São Paulo tem base. Aí, Matheus Alves, você só pode apelar para a base. Você só pode apelar para a base se você tiver base. Não concordo. Não tiver base, já não sei dá... qual que é a comparação. Qual que é a comparação? Esses atletas de base do São Paulo vêm de um título conquistado na principal competição de categorias de base, que é a Copa São Paulo. Que eles ganharam. Mas não é só isso. Eles ganharam de quem? Não, ganharam do Corinthians. Não é possível que você não consiga garimpar ali também. O time do Corinthians nem sub-20 era. Ué, mas a gente viu um menino de 18 anos entrando, o Henrique. Não, Henrique tem 18, não é, Jô?
Então, mas vai... O Henrique, sim, não, ele tá falando do lado do Corinthians, No lado Mari. do Corinthians, o lado do Corinthians não tinha nem... Tinha vários meninos que não eram nem sub-20. A base Tudo do bem, eu tô Corinthians é falando um de grande idade. problema, Base do Mari. Corinthians... Qual era a idade média do Grande time problema. vice-campeão da Copinha? A do Corinthians era menor que a do São Paulo. Não, tudo bem, mas eu tô pouco menor. falando de ontem, um Mas, menino de assim, 18 anos que O entrou. Corinthians foi finalista, sabe-se lá como. E sabe quantos jogadores o Corinthians subiu? Não subiu ninguém. A Copinha é difícil a beça, tá? Não subiu ninguém. E isso aí não denota uma incompetência? Não tem ninguém. Subiram jogadores do Corinthians, depois pra gente voltar para São Paulo, mais rapidinho. Os jogadores do Corinthians que subiram foram do outro ano da Copinha. Bidon e Kaique, que não é utilizado. Fica no banco de reservas. E o Léo Maná. Ou Que seja, também você não está é investindo utilizado. tanto na base para quê? Você está vendendo bem? O que você está fazendo com esses O Corinthians não está atletas? investindo na base, Mariana. O Corinthians está Mari, isso é um problema, mas isso não é um problema de trabalhando, agora. fazendo outro tipo de trabalho na Sim, base. A base é um problema. É, A base Então tá, é um outro problema. tipo de trabalho que o Corinthians faz na Tá base. bom, mas O São Paulo não. São Paulo investe na base desde E usa os seus jogadores, é. Desde sempre. E o Corinthians faz times de base. É E você faz campeão o de que com base. esses atletas? O Corinthians não faz muita coisa com os Ah, atletas. mas aí você está investindo sim. Você tem profissionais ali trabalhando, você tem uma estrutura para eles, você tem uma dedicação a eles. Investindo bem você tá. diferente. Não, mas a gente Então, faz tudo essa bem. pergunta. Mari, eu tô com você. É impressionante que um clube gigante como o Corinthians não consiga ter uma base forte como A base do Corinthians, como seus Corinthians, rivais gente, em São Paulo. A base do Corinthians é... Para dar um exemplo aqui, recorte de São Paulo. O Corinthians contrata jogador para a base de 20 anos que vai estourar. O Corinthians faz negócios na base. Vamos voltar aqui isso para o que São Corinthians Paulo, faz. porque mesmo Isso. dentro... Não, tudo bem, e os negócios também não são maravilhosos, não. Não, Mesmo dentro pelo do São contrário. Paulo, o Zubeldia, eu lembro que a gente falava sobre isso aqui desde quando o departamento médico começou a encher. O Zubeldia tinha uma resistência também à base. Tinha. Não sei se Tinha. era dele, porque isso é tudo discutido Com internamente. certeza era dele. Era Sim. dele. E individualmente era? Sim. E aí ele Era. agora sucumbiu, né? Não tem jeito. Não, por necessidade. Mas E ele eles viu que ele deram pode contar resposta. também. Exatamente. Eles deram resposta. Então, assim, assim, é bom, mas Ah, eu adoro o ver técnico isso. dá aquelas... pensa assim, nossa, estava errado. Eu tava errado. Nunca vai falar. Assim como não vai falar que está errado toda vez que fica suspenso. Mas nesse caso, eu acho que o treinador torce para estar errado, Ló. 15 torce, mas não dá o Torce braço a pra tá torcer. errado. Né? Isso é um problema, hein? O Zuberdia está suspenso para as oitavas de final, Mari. Foi ontem, né? 15% dos jogos do Quantos São cartões Paulo... ele tem? Eu anotei aqui em algum lugar. Quantos cartões tem o Ele não Zuberdia? participa de 15% dos jogos do São Paulo. 32º cartão amarelo do Zuba, que também tem Veja 3 isso, vermelhos. Zuba. É intimidade. Ô, Zuba, tá fora das oitavas de final, Zuba. Não pode, não assim, pode. é inacreditável. Ele é performático, né? Depois ele chega, reúne toda toda a equipe ali no campo, aí faz um show pra torcida, ali na beira do Mas isso eu gramado achei também. legal. Você não gostou, não? Eu acho que isso eu é achei assim, ele é um personagem. Showman, showman. É muito melhor personagem do que técnico de futebol. Não é verdade. Ele é Muito bom, melhor ele é bom. personagem. Assim, Eu sei que não é o melhor momento. Aliás, ontem foi a primeira vitória em casa do São Paulo, que tá invicto no Morumbi, tá? Mas não tinha vencido ainda. Ontem, na Libertadores, né? Ontem foi a primeira vitória, já estava classificado às oitavas, o que também acaba, e aí a gente desconsiderou isso, então vou incluir aqui o ponto. O que também acaba facilitando a entrada de Henrique, por exemplo. São Paulo já estava classificado. Podia ser um jogo difícil, pode, né? Não passar com a segunda melhor campanha, beleza. Mas já estava classificado. Então isso acaba facilitando, né? Esses testes e essas oportunidades. Mas a tarja aqui já antecipa o nosso próximo tema. Houve um ponto negativo, né, Jô? Era para ter sido uma noite de comemoração, de vibração pela primeira vitória no Morumbi, pela Libertadores, porém, diga lá. Exatamente. Eu estava aqui olhando o telefone nesse modo frenético da manhã, porque eu recebi a súmula e o BO que foi registrado, tá? A súmula não tem absolutamente nada. Que o árbitro não nada. quis fazer nada. Mas aí é que tá, tem um relatório, aí eu tô tentando entender, porque a súmula, talvez a Comebol, a súmula do jogo seja mais enxuta, e aí depois tem um relatório do jogo, é esse documento que a gente está tentando receber, para ver se nesse documento existe aí a descrição do que aconteceu, tá? Mas a súmula mesmo do jogo não tem absolutamente nada. A gente teve acesso ao BO, então o jogador Navarro, que é venezuelano, ele procurou a delegacia, né, e esse BO, né, para registrar o BO, para que seja aberto um inquérito para apurar a xenofobia. E ele afirma ter ouvido a seguinte frase, né, numa discussão logo depois que o São Paulo, com o Luciano, fez o 2-1,
porque ele entrou numa discussão com o Bobadilla, reclamando do Bobadilla, né, do São Paulo tá fazendo cera, e aí o Bobadilla teria respondido para ele, vocês sempre fazem isso, e aí eles entraram numa discussão, e em dado momento, segundo o Navarro, o Bobadilla teria dito venezuelano morto de fome. E aí a gente viu aquela reação que hoje a gente consegue entender, porque a gente tem um pouco dos dados, pelo menos a gente tem a versão do Navarro, o Bobadilla ainda não se manifestou, tá? O Bobadilla saiu do estádio, quando foi procurado, né, como a reportagem mostrou, ele já tinha, acho que foi o primeiro que saiu de campo e o primeiro que saiu do estádio, e aí a gente não tem a versão dele ainda. Os advogados do São Paulo também não conversaram com ele, porque eu entrei em contato com o jurídico do São Paulo. Então, por isso que o São Paulo tem essa postura, por enquanto, de aguardar, receber toda a documentação para se manifestar e ouvir o Bobadilla, que o Bobadilla ainda não falou com a parte jurídica do São Paulo. Então, falta essa parte importante também. Mas a reação do Navarro, a gente não conseguia entender, mas o que será que ele ouviu, que ele tem ali um colapso, né? Ele começa a chorar, ele tenta abandonar o jogo, foi uma reação extremamente forte, né? E depois a gente entende até pelo contexto, pelo que ele mesmo fala no BO, depois ele faz uma postagem em que a postagem dele dá para, né, dá a entender também, antes mesmo a gente saber exatamente a frase do Bobadilla que ele teria ouvido, olha a postagem dele aí. Ele cita a fome, né, Mari? Isso, ele diz no post dele, num story publicado na sua conta no Instagram. Quisera eu poder ter nas minhas mãos a solução para a fome que vive meu país. Espero que Deus me dê a abundância para poder ajudar. Não creio Essa frase é ótima. que se possa fazer muito sobre a pobreza mental. O São Paulo Nunca me envergonharei das minhas raízes, irei até as últimas consequências frente ao ato de xenofobia que vivi hoje no Brasil pelas mãos de Damian Bobadilla. No futebol não há espaço para discursos de ódio. Vai lá, Jô. Não, e a gente está sempre se colocando aqui, né, cobrando quando acontece com o Vini Júnior na Espanha, quando acontece com os jogadores brasileiros durante os torneios sul-americanos. Então, a gente não pode ser hipócrita aqui que defender qualquer tipo de crime cometido no ambiente do futebol, seja por brasileiro, por paraguaio ou venezuelano. Então, o São Paulo tem um caso relativamente recente em relação a crimes de xenofobia, não sei se vocês vão lembrar, mas acho que lembram, né? Quando o Belmonte ofende o Abel, né? Técnico do Palmeiras. E aí depois eles se resolveram, o Belmonte pediu desculpas, enfim. Mas o São Paulo já lidou com esse tipo de crime recentemente. Então, eu espero que o São Paulo tenha o mesmo rigor do que quando cobra a providências da Conmebol, enfim, faz postagem cobrando justiça, quando os brasileiros são vítimas ou de xenofobia, porque acontece também, ou os crimes de racismo, que todos os jogos praticamente a gente vem aqui e a gente comenta. Então, que os brasileiros não sejam hipócritas nesse momento de proteger um jogador. Ele tem que ser ouvido, claro, ele tem direito à ampla defesa, mas acho que toda a atitude ali de sair do estádio primeiro, não comparecer à delegacia voluntariamente, assim, contribui para que a gente tenha aquela sensação de que o clube está protegendo o jogador acima de qualquer coisa. Então, acho que essa é a impressão que não pode ficar. Primeiro que, assim, as imagens e a situação, elas falam muito, né? É muito difícil você... A reação. A reação diz muito, porque a gente não tem testemunha, é uma pessoa dizendo que outra pessoa falou algo para ela, certo? Não há testemunha, ninguém ouviu. Mas a reação é muito forte. O jogador começa a chorar, ele quer deixar o campo. Então, assim, não se tira isso do nada, ali no meio de uma partida de futebol. Os jogadores se conhecem, então, porque muita gente questiona, mas o Bobadilla sabe que o Navarro é venezuelano, ele está jogando Enfim, os jogadores se conhecem, né? Então, pode acontecer. E acho que a reação do São Paulo, do jogador ter saído rapidamente do estádio, porque esse é uma situação que pode gerar algo muito pesado para ele, se a polícia chegasse até ele, também diz muito. E eu tenho muita preocupação, porque, sinceramente, e não é questão do São Paulo, tá? É a questão do Não discurso. É só o São Paulo, concordo. Isso, é uma questão de discurso. Quando acontece com a gente, quando a gente está do lado ofendido, olha, não, isso é inadmissível. Quando acontece por algum representante de clube brasileiro,
Aí, não foi bem assim, não vai ser, vamos apurar, vamos ver direitinho e vai deixar passar. E tem um outro ponto também, a gente já vai ouvir o Zubeldia sobre o caso, mas tem um outro ponto também, que não é usado como defesa, mas serve como, não sei nem se como justificativa, mas acaba sendo usado. Como esse tipo de ofensa é tratado em determinado país. E aí ontem a gente tinha um paraguaio, um venezuelano e um árbitro chileno. Isso. E um treinador que a gente já vai ouvir argentino. E a lei brasileira. Porém, exatamente. Aí a lei brasileira. Vamos ver aliás, como o será tratado. árbitro chileno fez questão, como a Conmebol orienta, tá? Não orienta diretamente, mas pode ter certeza. Dá um jeito para acontecer o menos possível. Dá uma abafadinha aí, né? Isso. É lei brasileira acontecendo dentro do nosso país com um clube brasileiro envolvido. Sendo o clube brasileiro o representante, entre aspas, o São Paulo é enorme, mas sendo um representante deste clube, quem proferiu a injúria, né? Comunicado oficial do Tadjeres, tá? O Tadjeres quer expressar o mais enérgico repúdio ao ato de xenofobia que sofreu o nosso jogador Miguel Navarro. A gente se solidariza profundamente com o Miguel e com a sua família nesse momento. Como instituição, a gente levanta a voz contra qualquer forma de discriminação. Então, não há lugar para o ódio no futebol. Futebol é uma ferramenta de integração, respeito e união entre as culturas. Seguiremos trabalhando para que esses valores prevaleçam dentro e fora de campo. Miguel, estamos orgulhosos de você e seus dirigentes. Todo o Tadjeres te acompanha. Suas origens, perdão. Falei dirigentes, perdão. Suas origens venezuelanas, obviamente, né? Todo o Tadjeres jogador da seleção venezuelana, está com você. como o Bobadilla, jogador da seleção paraguaia. Provavelmente já se encontraram nesse tipo de situação. Com certeza. Só que eu acho, e isso deve ser um motivo de orgulho para nós, que nenhum desses países... Na Libertadores do ano passado, inclusive, também, né? Nenhum desses países já trata como nós esses caras... Estamos devendo em resposta ainda, mas no sentido de encarar a situação, nenhum desses países deu o nosso passo. Tá? Então, aqui, por exemplo, já é crime. Aliás, se equiparam, né? Sim. Xenofobia e racismo. Vou trazer aqui uma análise do GE.com dessa vitória do São Paulo contra o Tadjeres na Libertadores. O São Paulo faz o mais difícil na Libertadores e precisa recuperar jogadores para poder ir longe na competição. O São Paulo, nesta Libertadores, fez algo que nunca havia feito. Venceu os 3 jogos fora de casa na fase de grupos e terminou invicto. O tricolor teve dificuldades em todos os seus jogos no Morumbi, e é isso que precisa mudar para a sequência da competição. Como visitante, o São Paulo venceu Tadjeres, Libertad e Alianza Lima nesta Libertadores. No Morumbi, porém, só conseguiu a vitória da última terça-feira com sofrimento. Para ir ainda mais longe e manter vivo o sonho do título, o tricolor precisa aproveitar melhor o fator casa, normalmente decisivo, ao seu favor. O São Paulo precisa do Morumbi lotado e para isso precisa mostrar para o seu torcedor que isso será na medida do possível traduzido em bom futebol, em esperança de um título expressivo e a tradicional força em sua casa. Caso contrário, o tricolor perde o que tem de melhor em noites de Libertadores, a mística do seu estádio. O que o São Paulo também precisa mudar para a sequência da Libertadores é a quantidade de jogadores lesionados, e isso sem dúvidas é o que mais atrapalha o tricolor, em casa e também como visitante. E o São Paulo sofreu mais uma vez em sua casa. Mesmo com a vitória, foi pressionado até o fim, obrigando o goleiro Rafael a fazer boas defesas para garantir o resultado. Antes, também na fase de grupos, o tricolor havia empatado com Libertad e Tadjeres. A equipe assim terminou esta competição invicto. Mesmo com tantos problemas, o São Paulo conseguiu fazer o mais difícil até aqui nesta Libertadores. Mostrou sua força fora de casa, longe do torcedor, mas precisa resolvê-los para que o sonho de Zubeldia de vencer a competição continental continue vivo. Enfim, esse é uma análise aí do GE. Se inscreva no canal, deixa seu like, seu comentário e até o próximo vídeo. Valeu!